Ele vem como um rei de paz. Em Jerusalém, nos dias antes da Páscoa, a cidade se prepara para destino e juízo. Você vai ver a história real do povo proclamando o Messias e o que essa proclamação exige. Jesus, conhecido como Mestre e Filho de Davi, segue deliberadamente para Jerusalém. Ele carrega o peso da profecia e uma misericórdia que incomoda a ordem religiosa. Sua autoridade serena atrai pessoas comuns. À medida que Jesus se aproxima, ele envia 2 discípulos à aldeia para buscar uma jumenta e um jumentinho. Nesse momento o gesto é prático e profético. Ele cumpre o que os profetas disseram sobre um rei humilde montando numa jumenta, não num cavalo de guerra. Quando os discípulos soltam o jumentinho, os moradores os questionam. Eles respondem que o Senhor precisa dele, e os donos o deixam partir. Essa pequena obediência liga-se à grande narrativa. Pessoas ajudam, sem saber, o cumprimento das Escrituras quando respondem à necessidade de Deus. Enquanto Jesus monta o jumentinho, sua postura é calma e resoluta. Ele escolhe a humildade para revelar o tipo de reino que traz. Esse ato confronta expectativas. Esperava-se um libertador político, mas ele mostra a paz e a inversão do poder mundano. Ao se aproximar da cidade, multidões começam a espalhar mantos na estrada e cortar ramos das árvores. Seus gritos sobem: Hosana ao filho de Davi! Há esperança e expectativa em suas vozes. Para eles, isso prova que Deus age por meio dele. Ao entrarem em Jerusalém, toda a cidade se agita. Comerciantes observam dos telhados. A presença do templo se impõe à frente. O aclamar da multidão é celebração religiosa e declaração política, pois chamar alguém de filho de Davi é afirmar realeza e missão divina. Mas quando os fariseus e principais sacerdotes ouvem os gritos, ficam inquietos. Eles enxergam risco político e perda de controle. A indignação deles não é apenas por pureza religiosa, é medo de que a popularidade dele provoque reação romana e ameace sua autoridade. Nesse momento, crianças no templo gritam Hosana, suas vozes cortando a tensão. Jesus ouve e acolhe o louvor. A adoração espontânea delas ressalta que sua mensagem alcança os humildes e que Deus geralmente honra o louvor das vozes mais inesperadas. Enquanto o louvor ecoa, Jesus entra nos átrios do templo e vira as mesas dos cambistas. Ele expulsa comerciantes que vendem pombas. Sua ira não é apenas fúria, é um ato profético condenando o comércio no lugar de oração e a corrupção que explora o culto. Após a purificação, Jesus diz que o templo deveria ser casa de oração, mas eles o tornaram covil de ladrões. Essa declaração explica sua ação. Ele defende a verdadeira adoração e expõe como instituições religiosas traem Deus quando protegem riqueza e poder em vez do povo. Quando os principais sacerdotes e escribas o confrontam, perguntam com que autoridade ele age. Jesus responde com uma pergunta sobre o batismo de João, forçando-os a revelar o coração. Sua resposta expõe o medo deles de perder prestígio e a relutância em aceitar o movimento de Deus que ameaça privilégios. Enquanto o desafio persiste, Jesus conta a parábola dos 2 filhos, um que diz sim mas desobedece, outro que diz não e depois obedece. Ele explica que os que parecem justos podem recusar a vontade de Deus, enquanto pessoas inesperadas entram no reino por arrependimento e ação. Quando vem a parábola dos maus lavradores, Jesus fala de um dono de vinha que envia servos, e por fim, seu filho, que é rejeitado e morto. Ele explica isso como a história de Israel de rejeitar os mensageiros de Deus e adverte que o reino será tirado daqueles que recusam o encargo. Nesse momento os líderes percebem que Jesus fala deles. Eles entendem a ferida da parábola. Se continuarem rejeitando o caminho de Deus, perderão o privilégio de liderar.
A fúria dele se endurece. Isso explica por que a confrontação ficará ainda mais perigosa. Enquanto conspiram para capturá-lo, alguns perguntam se é lícito pagar tributo a César. A pergunta é uma armadilha política. Jesus pede um denário e responde: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa resposta expõe a hipocrisia e evita a armadilha. Ainda antes do dia acabar, os saduceus perguntam sobre casamento na ressurreição para pegá-lo teologicamente. Jesus responde corrigindo a suposição deles sobre a vida após a morte e cita Deus como eu sou para mostrar que a ressurreição é real e que Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Quando pressionam, Jesus resume o maior mandamento: amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Essa resposta reformula a religião de mera observância externa para a fidelidade relacional. Mostra que o coração do reino é o amor, não só cumprimento ritual. Quando a noite chega, Jesus afasta-se do templo com os discípulos e os adverte: construções feitas por mãos passarão. Essa nota sóbria lembra aos seguidores que instituições transitórias não contêm o reino eterno. A fé precisa sobreviver a tijolos e cerimônias. Na manhã seguinte, ao voltarem, Jesus vê uma figueira com folhas mas sem fruto. Ele a declara estéril e a árvore murcha. Esse ato é parábola visível, aparência externa sem fruto verdadeiro é julgada. É um aviso de que religiosidade vazia sem obediência é oca. Nesse mesmo momento, ele usa a figueira para ensinar os discípulos sobre fé e oração. Diz que com fé podem mover montanhas e que perdão e oração perseverante abrem caminho ao poder de Deus. A lição liga a confiança pessoal à chegada pública do reino. Ao final do capítulo, os líderes religiosos se reúnem em segredo, tramando como prendê-lo e matá-lo. Seus complos nascem de prestígio ferido e medo das perdas que Jesus expõe. O cenário está armado. Um rei aclamado pela multidão agora enfrenta a fúria do poder estabelecido. Quando os clamores se aquietam, o capítulo nos deixa um ensino claro. O reino de Deus chega em poder humilde e exige fé verdadeira que dá fruto. A entrada triunfal revela quem seguirá por obras, não só por palavras. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.